Bem-vindo ao programa História para Dormir. Aqui, fazemos uma jornada através do tempo para que você possa adormecer facilmente e de forma proveitosa. Não se esqueça de se inscrever e dar um like imediatamente. Ao final da palestra, você estará profundamente adormecido. Feche os olhos. A história já está começando. Hoje, vamos mergulhar na história da Revolução Francesa. Esta é uma história sobre um tempo em que a esperança se transformou em terror e a liberdade se tornou uma lâmina afiada. Imagine uma era onde um único grito, liberdade, igualdade e fraternidade, trouxe homens com bonés vermelhos e rostos severos até você. Vamos revelar por que eles estavam lá. É difícil acreditar, mas algumas pessoas realmente acreditavam que poderiam decapitar outras por suas ideias políticas. É loucura pensar que algo tão nobre quanto a busca pela igualdade poderia se transformar em uma onda de violência sem precedentes. Esta é a história de um tempo em que um simples olhar ou sussurro poderia ser perigoso demais. Muitas vezes imaginamos a Revolução Francesa como sendo esses tempos sombrios com multidões enfurecidas e aristocratas nas masmorras, mas na verdade era um sistema muito organizado. Os revolucionários eram muito estratégicos e funcionavam como uma máquina bem lubrificada. Eles mantinham Paris em alerta constante. Bastava uma pessoa bater em uma porta, sussurrar algo no ouvido de alguém e, num instante, podiam acusar alguém e colocá-lo em apuros. Então, de repente, o destino desmoronou. Começou com pequenas coisas, um olhar estranho, uma risada muito alta, um sotaque aristocrático que parecia fora de lugar para os vizinhos. Sussurros invejosos iniciaram uma cadeia que terminou apenas na guilhotina. Reis e líderes revolucionários puxavam as cordas, e as pessoas se tornaram peões em seu jogo de poder, escondidos sob a capa da liberdade. Vamos pegar um exemplo para sentir o espírito daquela época: o Tribunal Revolucionário. Você já ouviu falar da guilhotina? É um conceito bastante interessante. Alguém seria amarrado e colocado sob uma lâmina afiada, e então esperaríamos para ver o que aconteceria. Se a lâmina descesse rapidamente, significava que a justiça revolucionária havia sido feita, mas a vida da pessoa já havia terminado no cesto abaixo. Soa como humor negro, não é? Mas milhares de pessoas passaram por esse absurdo, e isso é apenas o começo. Vamos dar uma olhada nas origens de tudo, certo? Vamos caminhar por Paris, onde o ar estava impregnado com os sons de multidões furiosas, tambores anunciando execuções e o baque surdo da lâmina da guilhotina. Descobriremos como a Revolução Francesa moldou destinos, destruiu um regime milenar e deixou um rastro que mudou para sempre o curso da história europeia. Por que esse pesadelo começou? As pessoas viviam em um mundo onde a desigualdade guiava cada passo que davam. O que você comia, como se vestia e o que pensava, tudo era determinado pelo seu nascimento. E quando o povo ousou questionar as regras do antigo regime, foi visto como uma ameaça pelos poderosos. Eles chamavam essas pessoas de revolucionários. Esses revolucionários eram frequentemente pessoas comuns que sonhavam com um mundo mais justo, ou pensadores que questionavam o direito divino dos reis. Os líderes revolucionários eram muito astutos à sua maneira. A fome quebrou a paciência do povo, e as palavras extraídas durante os debates políticos quebraram vidas. Mas tudo isso tinha o mesmo propósito: liberdade. Vamos contar algumas histórias que o farão pensar sobre o passado e mostrar como esse teatro de... Bem, você terá que acompanhar e ver por si mesmo. Vamos revelar histórias sobre pessoas cujos destinos desmoronaram sob o peso das acusações, sobre mulheres cuja nobreza se tornou motivo de suspeita. Vamos contar sobre pensadores que pagaram por suas ideias. E, claro, falaremos sobre como o mundo continuou até desmoronar sob o peso da dúvida. O medo tocou a França, e seus ecos ainda podem ser sentidos nos museus e arquivos de Paris. Vamos dar uma espiada nos bastidores e ver as chamas daqueles tempos iluminarem nossa compreensão da história. Então, segure-se firme, porque há algumas descobertas incríveis à frente que mudarão totalmente a maneira como você vê os séculos passados. Agora, vamos voltar ao início, a Revolução Francesa. Nascida em um momento em que a França enfrentava desafios de alguns de seus próprios membros, é importante entender que o país não estava, de fato, enfrentando demônios conforçados ou monstros em forma humana. Em vez disso, a França estava enfrentando ideias que minavam o poder estabelecido. Do século XVII ao XVIII, o descontentamento se espalhou pela França, surgindo em aldeias e cidades entre camponeses e artesãos que começaram a duvidar. O terceiro estado era composto por pessoas comuns que não faziam parte da nobreza ou do clero.
Eles representavam cerca de 98% da população francesa, incluindo camponeses, artesãos, comerciantes e até mesmo a burguesia emergente. Apesar de seu número, eles tinham pouca representação política e suportavam a maior carga tributária. A fome e a crise econômica agravaram sua situação, levando-os a questionar o sistema que os mantinha em condições miseráveis enquanto os privilegiados desfrutavam de luxo. O clero e a nobreza, os dois primeiros estados, possuíam a maior parte das terras e gozavam de privilégios tributários. A nobreza detinha poder sobre os camponeses em suas terras, cobrando tributos e exigindo trabalho, enquanto viviam em mansões e palácios. O clero controlava a educação e era dono de vastas propriedades, também isentas de impostos. Juntos, esses dois estados, embora representassem apenas 2% da população, controlavam a riqueza e o poder na França pré-revolucionária. O sistema feudal, com suas taxas, dízimos e trabalho forçado, esmagava os camponeses. Nas cidades, as guildas restringiam as oportunidades econômicas, enquanto os impostos indiretos sobre produtos básicos como o sal, a famosa gabelle, tornavam a vida cotidiana cada vez mais difícil. A administração corrupta e ineficiente do rei Luís XVI e os gastos extravagantes da corte, especialmente associados à rainha Maria Antonieta, apenas aumentavam o ressentimento. O Iluminismo, com seus pensadores como Voltaire, Rousseau e Montesquieu, forneceu as ferramentas intelectuais para questionar o sistema. Suas ideias sobre contrato social, separação de poderes e direitos naturais circulavam entre a burguesia educada e inspiravam visões de uma sociedade mais justa. A recente Revolução Americana também ofereceu um modelo de como um povo poderia se levantar contra a opressão e criar um novo sistema político baseado na representação. A crise econômica foi o estupim final. Uma série de más colheitas, a dívida nacional massiva resultante do apoio francês à Revolução Americana e um sistema tributário falido levaram o rei a convocar os Estados Gerais em 1789, uma assembleia dos 3 estados que não se reunia desde 1614. Era uma tentativa desesperada de resolver a crise financeira, mas abriu as portas para muito mais. Quando os Estados Gerais se reuniram em Versalhes em maio de 1789, o terceiro estado esperava reformas. No entanto, logo ficou claro que o sistema de votação por estado, e não por cabeça, manteria o poder nas mãos dos privilegiados. Em 17 de junho, o terceiro estado se declarou a Assembleia Nacional, afirmando representar o povo francês. Em 20 de junho, excluídos de sua sala de reuniões, eles se reuniram em uma quadra de tênis próxima e fizeram o famoso juramento do jogo da pela, prometendo não se separar até darem à França uma constituição. O rei, alarmado com esses eventos, convocou tropas para Versalhes e Paris. Isso desencadeou rumores de que o monarca planejava dissolver à força a Assembleia. Em Paris, a tensão aumentou com notícias da demissão do ministro das Finanças, Jacques Necker, popular entre o povo por seus esforços reformistas. Em 14 de julho de 1789, uma multidão parisiense invadiu a Bastilha, uma prisão-fortaleza símbolo do poder real, em busca de armas para se defender das tropas reais. Embora contivesse apenas 7 prisioneiros na época, a queda da Bastilha tornou-se o símbolo da queda do absolutismo. Enquanto isso, no campo, uma onda de pânico conhecida como Grande Medo se espalhou. Camponeses, temendo que aristocratas tivessem contratado bandidos para atacá-los, se armaram e atacaram castelos, queimando registros feudais que documentavam suas obrigações. Em 4 de agosto de 1789, a Assembleia Nacional respondeu abolindo formalmente o feudalismo. Em 26 de agosto, foi adotada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, proclamando que os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos e que o princípio de toda soberania reside essencialmente na nação. Luís XVI relutou em aceitar essas mudanças, mas foi forçado a fazê-lo após a Marcha das Mulheres em 5 de outubro de 1789. Milhares de mulheres parisienses, furiosas com o preço do pão, marcharam até Versalhes e obrigaram a família real a retornar a Paris, onde poderiam ser vigiados pelo povo. A partir desse momento, o rei se tornou efetivamente um prisioneiro em seu próprio Palácio das Tulherias. A Assembleia Nacional continuou seu trabalho de reforma, reorganizando o país em departamentos para destruir lealdades provinciais, nacionalizando terras da Igreja para resolver a crise financeira e instituindo eleições para padres. Estas últimas medidas alienaram muitos católicos e criaram divisões entre a população. A Assembleia também aboliu privilégios hereditários e criou uma monarquia constitucional, completando a primeira Constituição Francesa em 1791. A nova Constituição estabeleceu um sistema parlamentar unicameral com um rei que mantinha poderes limitados, incluindo um veto suspensivo.
O direito de voto era limitado a cidadãos ativos, homens que pagavam um certo nível de impostos, excluindo os mais pobres e todas as mulheres. Isso criou novas tensões, já que a Revolução, iniciada em nome da igualdade, estabelecia suas próprias hierarquias. O rei, enquanto fingia aceitar seu novo papel, secretamente pediu ajuda a outros monarcas europeus. Em junho de 1791, a família real tentou fugir de Paris, mas foi reconhecida e detida em Varennes, a cerca de 200 quilômetros da fronteira. Esse episódio destruiu qualquer confiança restante na sinceridade do rei e levantou questões sobre se a França deveria manter a monarquia. Externamente, monarcas estrangeiros observavam com alarme os eventos na França, temendo que ideias revolucionárias se espalhassem para seus próprios países. Em agosto de 1791, o imperador Leopoldo II da Áustria, irmão de Maria Antonieta, e o rei Frederico Guilherme II da Prússia emitiram a Declaração de Pionitz, ameaçando intervir para restaurar a monarquia francesa se outras potências europeias concordassem. Dentro da França, facções políticas começaram a se cristalizar. Os girondinos, liderados por figuras como Jacques-Pierre Brissot, eram republicanos moderados da província que favoreciam a guerra contra as monarquias estrangeiras como forma de unir os franceses e espalhar os ideais revolucionários. Os jacobinos, liderados por Maximilien Robespierre, eram mais radicais e inicialmente se opunham à guerra, temendo que fortalecesse o poder militar e o rei. No entanto, a retórica girondina prevaleceu, e em abril de 1792 a França declarou guerra à Áustria, iniciando as guerras revolucionárias francesas que consumiriam o continente durante as próximas 2 décadas. Inicialmente, o exército francês se saiu mal, alimentando suspeitas de traição por parte do rei e seus simpatizantes. Em Paris, o clima político esquentou. Em 10 de agosto de 1792, uma insurreição popular depôs efetivamente o rei quando multidões atacaram o Palácio das Tulherias. Luís XVI e sua família buscaram refúgio na Assembleia Legislativa, que suspendeu o rei de suas funções e ordenou a eleição, por sufrágio masculino universal, de uma convenção nacional para decidir o futuro da França. Enquanto isso, notícias de que tropas prussianas haviam invadido a França e capturado a fortaleza de Verdun dispararam o pânico em Paris. Temendo que prisioneiros realistas pudessem se juntar aos invasores, multidões atacaram as prisões da cidade entre 2 e 6 de setembro de 1792, massacrando cerca de 1.200 detentos, incluindo criminosos comuns, padres refratários, que não haviam jurado lealdade à Constituição Civil, e prisioneiros políticos. A recém-eleita Convenção Nacional reuniu-se em 20 de setembro de 1792, no mesmo dia em que o exército francês conseguiu sua primeira vitória significativa contra os prussianos na Batalha de Valmy. No dia seguinte, a convenção aboliu a monarquia e declarou a França uma república. A era do direito divino dos reis havia terminado. O novo governo republicano enfrentou desafios imensos: guerra externa, divisões internas, crise econômica e a questão do destino do ex-rei. Em dezembro de 1792, Luís XVI foi levado a julgamento por traição. A votação foi apertada, mas em 21 de janeiro de 1793, Luís XVI foi guilhotinado na Praça da Revolução, hoje Praça da Concórdia. Maria Antonieta seguiria o mesmo destino em outubro daquele ano. A execução do rei chocou a Europa e endureceu a determinação das potências estrangeiras em esmagar a Revolução. Grã-Bretanha, Holanda, Espanha e outros países se juntaram à Áustria e Prússia em uma coalizão contra a França. Internamente, regiões como a Vendéia no oeste da França e Lyon no sudeste se rebelaram contra o governo republicano, enquanto tensões entre facções revolucionárias cresciam em Paris. Enfrentando essas ameaças, a Convenção Nacional criou o Comitê de Salvação Pública em abril de 1793, um corpo executivo de 12 homens encarregados de proteger a República. Em julho, Robespierre juntou-se ao comitê e logo se tornou sua figura dominante. Sob sua liderança, a França entrou em seu período mais radical e sangrento, o terror. A Lei dos Suspeitos, aprovada em setembro de 1793, permitiu a prisão de qualquer pessoa suspeita de oposição à Revolução. O Tribunal Revolucionário, estabelecido anteriormente naquele ano, foi encarregado de julgar inimigos do povo com procedimentos sumários e poucas proteções para os acusados. A guilhotina, inicialmente adotada como método de execução mais humano, instantâneo e igualitário, já que nobres e plebeus enfrentariam a mesma morte, tornou-se o símbolo aterrorizante da época. Durante o terror, estima-se que 16.000 pessoas foram executadas legalmente por sentença dos tribunais revolucionários, enquanto muitas mais morreram na prisão ou foram mortas sem julgamento.
As vítimas incluíam nobres, clérigos, burgueses moderados e eventualmente revolucionários radicais acusados de insuficiente zelo revolucionário ou corrupção. A própria revolução começou a devorar seus filhos. Os girondinos, vistos como muito moderados, foram expulsos da convenção e muitos foram executados em outubro de 1793. Jacques Hébert e seus seguidores, que defendiam a descristianização radical e medidas econômicas ainda mais extremas, foram guilhotinados em março de 1794. George Danton, um dos primeiros líderes revolucionários que tinha apelado por moderação, seguiu o mesmo caminho em abril. O terror foi acompanhado por uma campanha radical para transformar a própria sociedade francesa. O calendário foi reformulado com novos meses e uma semana de 10 dias para apagar a influência católica. Igrejas foram fechadas ou convertidas em templos da razão. O vestuário, a linguagem e até os nomes das crianças foram revolucionados. Cidadão e cidadã substituíram títulos tradicionais, e nomes romanos ou revolucionários foram favorecidos em batismos. Embora o terror seja frequentemente visto como pura brutalidade, também foi acompanhado por reformas sociais progressistas. A escravidão foi abolida nas colônias francesas em fevereiro de 1794. O Comitê de Salvação Pública implantou o primeiro sistema moderno de conscrição em massa, criando o primeiro exército verdadeiramente nacional e democrático da Europa. Preços máximos foram fixados para alimentos básicos para ajudar os pobres urbanos. A educação pública universal foi proclamada, embora a implementação prática tenha sido limitada pelo caos da época. À medida que a ameaça externa diminuía com vitórias francesas nas fronteiras, a justificativa para o terror enfraquecia. Muitos membros da convenção começaram a temer por suas próprias vidas, já que ninguém estava seguro das acusações de Robespierre. A Lei de 22 Prairial, 10 de junho de 1794, tornou os procedimentos do Tribunal Revolucionário ainda mais sumários, acelerando o ritmo das execuções e eliminando praticamente todas as proteções legais para os acusados. Finalmente, uma coalizão de revolucionários, incluindo muitos que haviam apoiado o terror mas agora temiam por suas próprias vidas, moveu-se contra Robespierre. Em 27 de julho de 1794, 9 Thermidor no calendário revolucionário, ele foi impedido de falar na convenção e preso junto com seus aliados mais próximos. No dia seguinte, Robespierre e 21 de seus seguidores foram guilhotinados, encerrando o reinado do terror. Após a queda de Robespierre, a França entrou no período conhecido como Reação Thermidoriana. Muitas instituições do terror foram desmanteladas. Prisioneiros políticos foram libertados, a lei dos suspeitos foi revogada, e o poder do Comitê de Salvação Pública foi drasticamente reduzido. Os jacobinos foram perseguidos, e seus clubes fechados. No entanto, os termidorianos não eram monarquistas, eles desejavam preservar a república, mas uma mais moderada. A Convenção Nacional redigiu uma nova Constituição em 1795, estabelecendo o Diretório, um governo de 5 diretores com legislativo bicameral. O sufrágio voltou a ser limitado por qualificações de propriedade, e a democracia radical dos anos do terror foi abandonada. Politicamente, o Diretório ocupou uma posição precária entre realistas que queriam restaurar a monarquia e jacobinos que desejavam um retorno à democracia radical. Economicamente, a França enfrentou uma grave crise durante o Diretório. A inflação galopante causada pelo excesso de emissão de assignats, papel-moeda, durante os anos anteriores havia arruinado muitos franceses comuns e destruído a poupança da classe média. Uma série de invernos rigorosos e más colheitas causou fome generalizada. O governo, corrompido e ineficiente, era incapaz de enfrentar esses desafios. O Diretório manteve-se no poder principalmente através da força militar e da manipulação de eleições quando necessário. Golpes tornaram-se uma característica regular da política. Em 1797, o Diretório anulou eleições que haviam favorecido os realistas. Em 1798, anulou eleições que haviam favorecido os jacobinos. Cada vez mais dependente do exército, o governo enviava seus generais mais populares e potencialmente ameaçadores para campanhas distantes, incluindo o jovem general Napoleão Bonaparte, que foi enviado ao Egito em 1798. Quando Napoleão retornou não autorizado do Egito em outubro de 1799, encontrou o governo profundamente impopular e a França cansada de instabilidade. Conspirando com o diretor Emmanuel Joseph Sieyès e seu irmão Lucien Bonaparte, Napoleão executou o golpe de 18 Brumário, 9 de novembro de 1799, derrubando o diretório e estabelecendo o consulado com ele mesmo como primeiro cônsul.
Embora inicialmente apresentado como uma república, o consulado deu a Napoleão poderes ditatoriais. Em 1804, ele se coroaria imperador dos franceses, pondo fim oficialmente à Primeira República Francesa. A Revolução Francesa havia percorrido um ciclo completo, da monarquia absoluta à república radical e de volta a uma nova forma de autocracia. No entanto, seu impacto seria duradouro e irreversível. O feudalismo e os privilégios aristocráticos nunca voltariam à França. A ideia de cidadania e direitos iguais perante a lei tornará-se parte fundamental da consciência política europeia, mesmo que sua implementação tenha ficado aquém dos ideais. A separação entre igreja e Estado, a criação de instituições republicanas e a defesa de liberdade, igualdade e fraternidade continuariam a inspirar movimentos por toda a Europa e além. Para entender melhor o impacto da guilhotina durante este período, vamos examinar alguns casos específicos que ilustram o terror daquela época. Marie Gros-Scholz, mais conhecida posteriormente como Madame Tussaud, era uma artista de cera que vivia em Paris durante a Revolução. Ela foi forçada a fazer máscaras mortuárias de vítimas ilustres da guilhotina, incluindo Luís XVI, Maria Antonieta e Robespierre. Quando ela própria foi presa durante o terror, suspeitando-se de simpatias realistas, acreditava que enfrentaria a lâmina. Felizmente para ela, a queda de Robespierre veio antes que sua execução fosse ordenada. Sua habilidade em preservar as feições dos mortos nos deu um registro visual único daqueles que pereceram na guilhotina. Antoine Lavoisier, conhecido como o pai da química moderna, foi guilhotinado em 8 de maio de 1794. Seu crime: ser um fermier general, um coletor de impostos do antigo regime. Apesar de suas inestimáveis contribuições à ciência, incluindo a identificação do oxigênio e a lei da conservação da massa, o Tribunal Revolucionário declarou: a República não precisa de cientistas. Quando Lavoisier pediu alguns dias para concluir experimentos, o juiz respondeu que a justiça não pode esperar. O matemático Joseph-Louis Lagrange comentou após sua execução: bastou um momento para cortar essa cabeça, mas talvez um século não seja suficiente para produzir outra igual. Charlotte Corday, uma jovem de 24 anos da Normandia, assassinou o radical revolucionário Jean-Paul Marat em 13 de julho de 1793, esfaqueando-o em sua banheira medicinal, onde ele passava muito tempo devido a uma doença de pele. Corday, simpatizante dos girondinos, acreditava que Marat era responsável pelos excessos do terror com seus apelos constantes por mais sangue através de seu jornal El Ami du Peuple. Após seu rápido julgamento, ela foi guilhotinada em 17 de julho. Disse que quando Carrasco mostrou sua cabeça à multidão, sua face corou de indignação, alimentando rumores de que cabeças decapitadas mantinham consciência por alguns momentos após a execução. Marie Antoinette, a rainha consorte austríaca, foi guilhotinada em 16 de outubro de 1793, 9 meses após seu marido. Durante seu julgamento, ela foi acusada não apenas de traição e conspiração com potências estrangeiras, mas também de incesto com seu filho de 8 anos, uma acusação particularmente vil que chocou até mesmo alguns revolucionários. No caminho para o cadafalso, ela acidentalmente pisou no pé do carrasco, Charles Henry Sanson, e suas últimas palavras foram: "Perdoe-me, senhor, não foi de propósito." Uma testemunha relatou que, mesmo ao pé da guilhotina, ela manteve a dignidade de uma rainha. Olympe de Gouges, uma das primeiras feministas, publicou a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã em 1791, argumentando que as mulheres deveriam ter os mesmos direitos que os homens sob a nova república. Ela também criticou Robespierre e pediu um plebiscito para determinar a forma de governo da França. Por essas opiniões, foi guilhotinada em novembro de 1793. Em um comentário irônico sobre sua defesa da igualdade feminina, o procurador revolucionário declarou: ela quis ser um homem de Estado, e parece que a lei puniu essa conspiradora por ter esquecido as virtudes próprias ao seu sexo. Os 4 carrascos da família Sanson serviram durante a Revolução, com Charles Henry Sanson sendo o mais notório. Como executor-chefe de Paris, ele pessoalmente guilhotinou mais de 3.000 pessoas, incluindo o rei. A profissão de carrasco era hereditária na França, e os Sanson serviram nessa função por 6 gerações. Charles Henry era conhecido por sua eficiência e profissionalismo clínico. Quando questionado sobre suas opiniões políticas, ele respondeu: sou apenas um executor de sentenças criminais, não cabe a mim formar um julgamento sobre aqueles que me são entregues. Curiosamente, ele se tornou um forte defensor da guilhotina como método humano de execução, argumentando que ela era rápida e reduzia o sofrimento. A velocidade dos julgamentos durante o terror era aterrorizante.
No auge do período, o Tribunal Revolucionário de Paris julgava 50 ou mais pessoas por dia. Os acusados raramente tinham tempo para preparar uma defesa adequada. Às vezes, prisioneiros só descobriam as acusações contra eles quando eram levados ao tribunal. O julgamento em massa dos chemises rouges, camisas vermelhas, em junho de 1794 viu 54 pessoas julgadas juntas. Todas foram condenadas e executadas no mesmo dia, incluindo poetas, escritores e várias mulheres. A guilhotina, inicialmente proposta pelo Dr. Joseph Ignace Guillotin como uma forma humanitária de execução, instantânea e igual para todos os cidadãos, logo se tornou um espetáculo público. Multidões se reuniam na Place de la Révolution para assistir às execuções, que às vezes ocorriam em lotes de 30 ou 40 por dia. Vendedores ambulantes vendiam souvenirs e guloseimas, enquanto as mulheres conhecidas como tricoteuses, tricoteiras, sentavam-se perto do cadafalso, tricotando enquanto as cabeças caíam. A mais famosa guilhotina de Paris teve que ser movida várias vezes porque o sangue saturava o solo e criava um odor insuportável. Os condenados a morrer na guilhotina geralmente tinham seus cabelos cortados e colarinhos removidos para permitir um corte limpo. Eram transportados em carroças abertas pelas ruas de Paris, expostos aos insultos e às vezes à piedade das multidões. No cadafalso, eram amarrados a uma prancha que então era basculada horizontalmente, posicionando o pescoço sob a lâmina. Em teoria, a morte era instantânea e indolor, mas debates científicos da época questionavam se a consciência poderia persistir por alguns segundos após a decapitação. Histórias de cabeças que piscavam os olhos ou moviam os lábios após serem separadas do corpo alimentavam esses debates macabros. Ironicamente, muitos dos revolucionários que haviam defendido o uso da guilhotina contra seus inimigos acabaram morrendo pela mesma lâmina. Este foi o caso de Georges Danton, que havia sido instrumental na criação do Tribunal Revolucionário, mas foi executado quando Robespierre se voltou contra ele. Suas últimas palavras ao carrasco foram: "Mostre minha cabeça ao povo, ela vale a pena ser vista." O próprio Robespierre, arquiteto principal do terror, enfrentou a lâmina após o golpe do 9 Termidor. No dia anterior à sua execução, ele tentou cometer suicídio com um tiro, mas apenas conseguiu estilhaçar sua mandíbula. Foi guilhotinado com um curativo ensanguentado no rosto, incapaz de fazer seu último discurso. As famílias das vítimas enfrentavam não apenas o trauma emocional, mas também dificuldades práticas. Os bens dos inimigos da Revolução eram confiscados pelo Estado, deixando esposas e filhos na pobreza. Muitas vezes, familiares também eram presos sob suspeita de compartilhar as opiniões políticas do condenado. Durante o período mais sombrio do terror, ter um parente executado era suficiente para se tornar suspeito. Alguns sobreviventes, como a filha de Luís XVI e Maria Antonieta, Marie-Thérèse, foram deixados em prisões solitárias por meses ou... A jovem Marie-Thérèse, filha de Luís XVI e Maria Antonieta, foi deixada em prisões solitárias por meses ou anos. Ela foi a única sobrevivente da família real imediata, mantida isolada na prisão do Temple até 1795, sem saber do destino de sua mãe ou de seu irmão mais novo por um longo período. Quando finalmente foi libertada em uma troca de prisioneiros, ela tinha 17 anos e estava profundamente traumatizada pela experiência. A guilhotina não estava restrita apenas a Paris. Tribunais revolucionários foram estabelecidos em cidades por toda a França, e carrascos itinerantes viajavam com suas máquinas desmontáveis. Em Lyon, após a revolta realista da cidade ter sido esmagada, quase 2.000 pessoas foram executadas em poucos meses. O ritmo das execuções era tão frenético que os revolucionários locais, preocupados com o tempo gasto e a eficiência, recorreram a execuções em massa por canhões carregados com metralha. Estima-se que cerca de 4.000 pessoas morreram desta forma, muitas delas padres refratários e camponeses suspeitos de simpatias realistas. Carrier justificou seus métodos como mais eficientes do que a guilhotina, declarando: "Que torrente revolucionária é o loire." Mesmo crianças não estavam imunes. O jovem Luís XVII, filho de Luís XVI e Maria Antonieta, morreu na prisão aos 10 anos, não por execução, mas por negligência e doença. No entanto, houve casos de adolescentes enviados à guilhotina. Em abril de 1794, uma menina de 16 anos, Aimée Cécile Renaud, foi executada junto com toda sua família porque foi encontrada portando pequenas facas quando tentava ver Robespierre, embora ela tenha insistido que queria apenas ver como era um tirano. O terror não afetou apenas os franceses. Estrangeiros residentes na França também se tornaram alvos, especialmente quando a paranoia sobre agentes estrangeiros aumentou durante o período da guerra.
Thomas Paine, o revolucionário americano que havia apoiado entusiasticamente a Revolução Francesa, foi preso em 1793 por sua associação com os girondinos e quase enfrentou a guilhotina. Foi salvo apenas pelo fato de que o marcador em sua porta de prisão, que indicava quais prisioneiros deveriam ser levados para execução, foi inadvertidamente deixado fechado enquanto estava aberto para os prisioneiros nas células adjacentes. A guilhotina tornou-se tão central para a vida cotidiana durante o terror que inspirou uma cultura macabra em torno dela. Miniaturas da guilhotina foram vendidas como brinquedos para crianças e decorações de mesa. Canções sobre a navalha nacional tornaram-se populares em tavernas patrióticas. Um coquetel chamado Sangue de Aristocrata surgiu, feito com vinho tinto e adornado com uma pequena guilhotina de papel que decapitava uma pastilha de açúcar deixando-a cair na bebida, colorindo-a de vermelho. As mulheres até usavam pequenos brincos em forma de guilhotina e penteados à la victime, imitando o cabelo curto dos condenados. Curiosamente, o Dr. Joseph Ignace Guillotin, cujo nome ficou para sempre associado ao instrumento de morte, na verdade se opunha à pena capital. Seu objetivo ao propor a máquina era puramente humanitário. Ele acreditava que, enquanto a pena de morte existisse, deveria ser tão rápida e indolor quanto possível e igual para todos os cidadãos, independentemente de status. Anteriormente, os nobres tinham o privilégio de serem decapitados por espada, um método rápido, enquanto os plebeus enfrentavam métodos mais brutais como enforcamento, roda, esquartejamento ou fogueira. Guillotin ficou tão horrorizado com o uso de sua máquina durante o terror que posteriormente tentou dissociar seu nome dela. Sua família chegou a solicitar oficialmente ao governo francês que mudasse o nome do dispositivo, mas sem sucesso. A velocidade e eficiência da guilhotina transformaram a própria natureza da execução. Antes da Revolução, execuções eram eventos relativamente raros, muitas vezes envolvendo tortura elaborada e ocorrendo após longos períodos de detenção. Eram espetáculos teatrais destinados a demonstrar o poder do monarca e servir como exemplo intimidante. Com a guilhotina, as execuções se tornaram banais, rotineiras e tão comuns que perderam muito de seu poder simbólico. Em vez de um evento teatral raro, a morte tornou-se uma parte administrativa da Revolução, tratada com a mesma eficiência burocrática que a cobrança de impostos ou o recrutamento militar. O legado da guilhotina persistiu muito além da Revolução Francesa. Permaneceu o método oficial de execução na França até 1977, quando a última pessoa foi guilhotinada, apenas 4 anos antes da abolição total da pena de morte no país em 1981. Hamida Diandoubi, um tunisiano condenado por tortura e assassinato, tem a distinção duvidosa de ser a última pessoa executada por guilhotina não apenas na França, mas no mundo ocidental. A eficiência mecânica da guilhotina prenunciou uma nova era de matança industrial que encontraria sua expressão mais terrível nos campos de extermínio do século XX. O historiador Daniel Araceli argumentou que a guilhotina representou o primeiro passo em direção à industrialização da morte, combinando eficiência tecnológica, processo burocrático e justificativa ideológica para matar em grande escala, um presságio sombrio do que estaria por vir. Um dos aspectos mais perturbadores do período do terror foi a velocidade com que os revolucionários franceses passaram da busca por liberdade e igualdade para o regime de repressão e execução em massa. Em apenas 4 anos, a França passou da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão para a Lei dos Suspeitos e o Tribunal Revolucionário. Esta transformação levanta questões profundas sobre a natureza das revoluções e se a violência é uma consequência inevitável da tentativa de transformar radicalmente uma sociedade. Robespierre, que se tornou o rosto do terror, era paradoxalmente um homem que havia se oposto à pena de morte no início da Revolução. Ele era conhecido como o incorruptível por sua integridade pessoal e dedicação aos princípios revolucionários. Em seus discursos, justificava o terror como uma justiça pronta, severa e inflexível necessária durante um período de crise. Sua mais famosa justificativa veio em seu discurso de fevereiro de 1794. Se a força do governo popular em tempos de paz é a virtude, a força do governo popular em tempos de revolução é ao mesmo tempo virtude e terror. Virtude sem a qual o terror é funesto, terror sem o qual a virtude é impotente. Esta lógica, de que o terror era necessário para salvar a revolução, seria repetida por revolucionários em séculos posteriores, de Lenin a Pol Pot. A ideia de que enormes sacrifícios humanos são justificados para alcançar uma utopia futura continua sendo um dos legados mais problemáticos da Revolução Francesa. Os defensores da Revolução argumentam que o terror deve ser entendido no contexto de suas circunstâncias históricas. A França enfrentava inimigos externos em todas as fronteiras, com exércitos monarquistas determinados a esmagar a revolução. Internamente, rebeliões contra-revolucionárias ameaçavam dividir o país.
A escassez de alimentos, a inflação e o colapso econômico criaram condições desesperadoras. Neste contexto, argumentam, medidas extremas pareciam necessárias para a sobrevivência da República. Os críticos respondem que a brutalidade do terror foi desproporcional às ameaças reais e, em muitos casos, contraproducente. A execução de cientistas como Lavoisier privou a França de talentos necessários. A perseguição aos girondinos dividiu as forças revolucionárias quando a unidade era crucial. As políticas descristianizadoras alienaram camponeses que poderiam ter apoiado a revolução. E a pureza ideológica imposta por Robespierre eventualmente tornou a revolução insustentável, devorando seus próprios líderes. A Revolução Francesa criou o molde para todas as revoluções subsequentes. Estabeleceu o padrão de uma ruptura completa com o passado, a criação de um novo calendário simbolizando um novo começo, e a tentativa de transformar não apenas as instituições políticas, mas a própria natureza da sociedade. Sua linguagem de direitos e cidadania continua a moldar nosso discurso político, enquanto seu terror serve como advertência sobre os perigos do extremismo ideológico. O poeta Heinrich Heine escreveu que Maximilien Robespierre foi apenas a mão de Jean-Jacques Rousseau, sugerindo que o terror foi a implementação lógica das ideias do iluminismo levadas ao extremo. Esta tensão entre os ideais do iluminismo e a violência revolucionária continua a desafiar historiadores e filósofos políticos. A Revolução Francesa representa simultaneamente o melhor e o pior da modernidade política, proclamando direitos universais enquanto justifica a violência em nome desses mesmos direitos. A guilhotina tornou-se parte tão integrante do imaginário revolucionário que acabou adquirindo um status quase mítico. Foi apelidada de a máquina, o rasouro nacional, a viúva, já que produzia tantas, e outros eufemismos macabros. A Blade tornou-se uma metáfora para a revolução em si, cortando limpa e irrevogavelmente com o passado. O poeta André Chénier, que seria ele próprio vítima da guilhotina em julho de 1794, escreveu versos que capturaram a angústia de esperar a morte na prisão durante o terror. Como um cordeiro já meio devorado, pendurado, pela boca aos dentes vorazes do lobo. Eu não resisto mais. Oh, quando virá esta morte? A morte, que é sempre nova, que chega a cada dia. Mesmo condenados estrangeiros deixaram relatos vívidos do terror. A escrita da inglesa Ellen Maria Williams de sua prisão em Paris descreve a camaradagem que se desenvolveu entre prisioneiros esperando a morte. A incerteza de quem seria chamado para julgamento produziu uma espécie de heroísmo nos prisioneiros. Aqueles que permaneciam despediam-se de seus companheiros levados para o tribunal como se já estivessem mortos, sabendo que a acusação equivalia a uma sentença. Na cadeia de Luxemburgo, os prisioneiros criaram um ritual mórbido chamado julgamento da guilhotina, um jogo de cartas improvisado para prever quem seria o próximo a ser chamado. Aquele que recebia o rei de espadas era considerado marcado para o cadafalso no dia seguinte. Em algumas prisões, os prisioneiros celebravam festas extravagantes nas noites anteriores às suas execuções previstas, usando suas últimas posses para comprar vinho e comida dos guardas corruptos. O drama da guilhotina também influenciou a literatura muito além da era revolucionária. Charles Dickens capturou o frenesi sangrento do terror em Um Conto de Duas Cidades, 1859, com sua famosa imagem da guilhotina como La Guillotine, a barbeira que nunca faltava ou cobrava pelos serviços. Victor Hugo, em O Último Dia de um Condenado, 1829, usou a perspectiva de um homem que aguarda a guilhotina para argumentar contra a pena de morte, enquanto Alexandre Dumas explorou as intrigas da Revolução em inúmeros romances históricos. Além do terror e do sofrimento, a Revolução Francesa também trouxe mudanças sociais genuinamente progressistas. Estabeleceu o conceito de cidadania em oposição ao de súdito, proclamou a igualdade perante a lei, eliminou privilégios hereditários e avançou a ideia de que a soberania pertencia ao povo, não ao monarca ungido por Deus. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 permanece um texto fundador para as concepções modernas de direitos humanos. Reformas legais e administrativas introduzidas durante este período sobreviveram muito além da Revolução. O Código Civil, posteriormente refinado sob Napoleão, modernizou o direito francês, eliminando centenas de sistemas legais locais em favor de um único conjunto de leis aplicável a todos os cidadãos. A divisão da França em departamentos, substituindo as antigas províncias com suas identidades históricas distintas, criou uma estrutura administrativa racional que permanece até hoje. A secularização da educação e do registro civil, retirando nascimentos, casamentos e mortes da supervisão da Igreja, foi outra mudança duradoura.
assim como a adoção do sistema métrico, desenvolvido por cientistas revolucionários para substituir a confusa multiplicidade de medidas locais que dificultavam o comércio e o desenvolvimento científico. A Revolução também transformou as relações internacionais. A declaração de guerra da França Revolucionária à Áustria em 1792 inaugurou mais de 2 décadas de conflito quase contínuo que redesenharia o mapa da Europa. As guerras revolucionárias e napoleônicas que se seguiram espalharam ideias revolucionárias por todo o continente, despertando movimentos nacionalistas e liberais que desafiariam a velha ordem nas décadas seguintes. A ideia de direitos universais que transcendem fronteiras nacionais, proclamada quando a França concedeu cidadania a figuras estrangeiras progressistas como Thomas Paine e Friedrich Schiller, antecipou conceitos modernos de direitos humanos universais. Ao mesmo tempo, o nacionalismo agressivo da Revolução em seus estágios posteriores, com seu culto à nação em armas e sua missão de exportar a Revolução, prenunciou os excessos nacionalistas que devastariam a Europa nos séculos seguintes. Um dos legados mais complexos da Revolução foi sua relação com a religião. A Revolução Francesa não foi apenas um evento político, mas também um esforço para criar uma nova cultura cívica que substituísse o papel tradicional da Igreja Católica. Os revolucionários estabeleceram cultos seculares como o culto da razão e posteriormente o culto do Ser Supremo, completos com seus próprios festivais, símbolos e rituais destinados a substituir os católicos. A Festa da Federação, celebrada em 14 de julho de 1790, primeiro aniversário da queda da Bastilha, exemplifica esta tentativa de criar uma nova religião cívica. Naquele dia, 100.000 cidadãos se reuniram no Campo de Marte em Paris, onde um grande altar à pátria foi erguido. Representantes de toda a França, junto com o rei, fizeram juramentos de lealdade à nação, à lei e ao rei. Uma missa foi celebrada pelo bispo Taleira, que mais tarde renunciaria ao sacerdócio. A cerimônia combinou elementos religiosos tradicionais com novos símbolos revolucionários, criando um ritual híbrido que tentava transferir a lealdade emocional dos franceses da Igreja para a nação. Posteriormente, durante o período da descristianização radical, muitas igrejas foram fechadas ou convertidas em templos da razão. Padres foram forçados a abandonar o ministério, relíquias foram destruídas, e santos foram denunciados como superstição feudal. Em Notre-Dame de Paris, a catedral foi dedicada ao culto da razão em uma cerimônia onde uma atriz posou como a deusa da razão em um templo dedicado à filosofia. Robespierre, preocupado que o ateísmo militante alienasse as massas francesas ainda profundamente religiosas, posteriormente promoveu o culto do Ser Supremo, uma forma de deísmo inspirado em Rousseau que reconhecia a existência de um Criador divino sem os dogmas do cristianismo tradicional. Em 8 de junho de 1794, ele presidiu uma elaborada festa do Ser Supremo como parte de seu esforço para criar uma religião cívica moralmente elevada. Estas tentativas de engenharia cultural demonstram a ambição revolucionária de transformar não apenas as instituições políticas, mas a própria consciência humana. Embora esses cultos artificiais não tenham sobrevivido à Revolução, a tensão entre religião tradicional e valores republicanos seculares continua a definir a política francesa até hoje. Paradoxalmente, a perseguição religiosa durante a Revolução acabou por fortalecer a devoção católica popular em muitas regiões da França. Padres refratários que se recusaram a jurar lealdade à Constituição Civil tornaram-se heróis populares em áreas como a Bretanha e a Vendéia. O sofrimento compartilhado durante o período da descristianização criou novas formas de solidariedade religiosa que contribuiriam para o renascimento católico no século XIX. A Revolução Francesa também teve um impacto profundo na arte e na cultura. O estilo neoclássico, que já estava em ascensão antes da Revolução, tornou-se associado aos ideais republicanos através de artistas como Jacques-Louis David. Seu Juramento dos Horácios e a Morte de Marat criaram uma nova estética política que enfatizava a virtude cívica, sacrifício patriótico e austeridade republicana em contraste com a frivolidade percebida da arte rococó associada à aristocracia. A moda também foi transformada. Perucas empoadas, saltos altos e roupas extravagantes associadas à aristocracia foram abandonados em favor de estilos mais simples. Os homens adotaram os sans-culottes, calças compridas em vez dos calções da aristocracia que deram nome aos revolucionários radicais. As mulheres adotaram o vestido estilo império, inspirado em túnicas clássicas, que libertou seus corpos dos espartilhos e paniers elaborados. Até mesmo a linguagem foi revolucionada. Formas de tratamento hierárquicas como Messier e Madame foram oficialmente substituídas pelo igualitário citoyen, citoyenne, cidadão e cidadã. Ruas e praças receberam novos nomes refletindo ideais revolucionários ou heróis republicanos da antiguidade.
Tentativas foram feitas para purgar a língua francesa de expressões com conotações religiosas ou monárquicas. A guilhotina, objeto central deste relato, transformou não apenas a forma como as execuções eram conduzidas, mas também a relação da sociedade com a morte. Antes da Revolução, execuções eram eventos deliberadamente prolongados e teatrais, destinados a causar terror e demonstrar o poder absoluto do monarca. A guilhotina, com sua eficiência mecânica e rapidez, representou uma nova abordagem iluminada à punição capital, rápida, humana e igualitária. No entanto, a própria eficiência da máquina permitiu uma escala de execução sem precedentes. A facilidade com que cabeças podiam ser removidas pareceu diminuir o peso moral de ordenar execuções. Esta mecanização da morte prenunciou desenvolvimentos posteriores no século XX, quando a tecnologia seria empregada para matar em escala industrial. Como observou Hannah Arendt em seu estudo sobre totalitarismo, a Revolução demonstrou como a banalidade do mal poderia ser facilitada pela burocratização e mecanização. Os eventos do terror levantam questões filosóficas profundas que continuam relevantes hoje. Eles ilustram o perigo de acreditar que uma única ideologia contém toda a verdade e que aqueles que se opõem a ela são não apenas errados, mas malignos e além da redenção. A vontade dos revolucionários de sacrificar vidas humanas reais por um futuro utópico imaginado exemplifica os perigos do pensamento utópico quando desconectado de considerações humanas práticas. O terror também demonstra como mesmo aqueles com as melhores intenções podem ser corrompidos pelo poder absoluto. Robespierre e Saint-Just não eram sádicos, acreditavam genuinamente que estavam salvando a República e criando uma sociedade mais justa. Sua disposição para usar métodos brutais para alcançar esses fins nobres serve como uma advertência sobre os perigos de permitir que os fins justifiquem os meios. Outra lição do terror é o perigo da polarização política extrema. À medida que as facções revolucionárias competiam para demonstrar seu zelo revolucionário, posições moderadas tornaram-se insustentáveis. Aqueles que pediam conciliação ou clemência eram denunciados como contra-revolucionários secretos. Esta dinâmica criou um ciclo de radicalização que só poderia terminar em colapso. A paranoia que alimentou o terror, a constante busca por sabotadores ocultos, espiões e traidores, também tem paralelos em movimentos políticos modernos. A crença de que inimigos invisíveis estão constantemente conspirando para minar a revolução justificou vigilância cada vez mais intrusiva e repressão preventiva. A lei dos suspeitos, que permitia a prisão com base em associações passadas ou até mesmo comentários casuais, exemplifica como o medo pode ser usado para justificar o abandono de proteções legais básicas. A rapidez com que os líderes revolucionários passaram de vítimas da opressão a opressores também oferece uma lição importante. Tendo sofrido sob o antigo regime, poder-se-ia esperar que fossem especialmente sensíveis aos direitos dos acusados. Em vez disso, uma vez no poder, muitos revolucionários reproduziram e até intensificaram as práticas repressivas às quais anteriormente se opunham. Esta dinâmica, de revolucionários adotando os métodos de seus antigos opressores, seria repetida em inúmeras revoluções subsequentes. A Revolução Francesa também levanta questões sobre o papel da violência na mudança social. A transição pacífica da monarquia absoluta para a monarquia constitucional em 1789-91 provou ser instável. Foi apenas através do terror que a República foi consolidada, sugerindo que a violência pode de fato ser necessária para superar resistência entrincheirada à mudança fundamental. No entanto, o terror finalmente devorou seus próprios arquitetos e abriu caminho para o despotismo napoleônico, sugerindo que a violência revolucionária contém as sementes de sua própria destruição. Mulheres desempenharam papéis complexos durante a Revolução. Por um lado, figuras como Olympe de Gouges, Charlotte Corday e Madame Roland foram atores políticos significativos que desafiaram as limitações de gênero. A Marcha das Mulheres a Versalhes em outubro de 1789, quando milhares de mulheres parisienses marcharam para protestar contra os preços do pão e forçaram a família real a retornar a Paris, demonstrou o poder político das mulheres comuns. Por outro lado, a República Revolucionária negou às mulheres direitos políticos formais. Clubes políticos femininos foram fechados em 1793. As mulheres foram explicitamente excluídas da cidadania ativa e do direito de voto na Constituição Republicana. Robespierre e outros líderes jacobinos acreditavam que o lugar das mulheres era no lar, criando futuros cidadãos, não na arena política. A execução de figuras feministas como Olympe de Gouges pelas mesmas autoridades revolucionárias que proclamaram direitos universais destaca as contradições no coração da Revolução. A Revolução Francesa também transformou o conceito de guerra. As levées en masse,
recrutamentos em massa. De 1793 criaram o primeiro exército verdadeiramente nacional da era moderna, um exército de cidadãos lutando pela pátria, não mercenários ou conscritos relutantes lutando por um monarca distante. Esta mobilização de toda a nação para o esforço de guerra prenunciou a guerra total dos séculos XIX e XX. Os exércitos revolucionários lutavam com fervor ideológico sem precedentes, acreditando que estavam espalhando liberdade e igualdade. Quando ocupavam territórios estrangeiros, estabeleciam repúblicas irmãs modeladas na França revolucionária. Esta exportação forçada da revolução através de conquista militar estabeleceu um padrão que seria seguido por movimentos revolucionários posteriores, da União Soviética à China maoísta. Paradoxalmente, o terror que supostamente defendia a república tornou mais vulnerável ao despotismo militar. Ao neutralizar líderes civis moderados e criar uma cultura de obediência inquestionável à autoridade revolucionária, o terror preparou o terreno para o golpe de Napoleão. A república que havia executado um rei acabaria por coroar um imperador apenas uma década depois. A ascensão de Napoleão destaca outra ironia da revolução. Começando como movimento para limitar o poder arbitrário, a revolução acabou produzindo um Estado mais centralizado e poderoso do que qualquer coisa que o antigo regime tivesse conhecido. A burocracia moderna, o Exército Nacional e o sistema educacional centralizado que emergiram da Revolução proveram ferramentas muito mais eficazes para a mobilização do poder estatal do que os instrumentos fragmentados disponíveis para Luís XVI. A França pós-revolucionária permaneceu profundamente dividida sobre o legado da Revolução. Ao longo do século XIX, o país oscilou entre república, monarquia restaurada e império, refletindo divisões contínuas sobre o significado dos eventos de 1789 a 1794. Para alguns, a Revolução representava o amanhecer da liberdade moderna. Para outros, representava uma ruptura traumática com tradições valiosas e uma desastrosa explosão de violência anticristã. Esta divisão era simbolizada por duas Franças, uma secular, republicana, progressista, a outra católica, tradicional e hierárquica. Estes campos opostos continuaram a batalhar sobre questões como educação religiosa versus secular, o lugar da Igreja na sociedade, e se a Revolução representava o melhor ou o pior da herança francesa. Durante a Terceira República, de 1870 a 1940, a Revolução foi finalmente adotada como parte da narrativa nacional oficial. O dia 14 de julho, dia da Bastilha, tornou-se feriado nacional em 1880. La Marseillaise, originalmente um hino de guerra para o exército do Reno, foi adotada como hino nacional. Marianne, uma figura feminina simbolizando a República, tornou-se um ícone nacional. O lema revolucionário liberdade, igualdade, fraternidade foi inscrito em edifícios públicos. Mesmo assim, o terror permaneceu problemático para aqueles que desejavam celebrar a Revolução. Frequentemente tratado como um desvio lamentável de ideais revolucionários mais nobres, ou explicado como uma resposta necessária a circunstâncias extremas, o terror desafia tentativas de criar uma narrativa heroica não complicada da Revolução. Nosso entendimento do terror foi profundamente moldado por historiadores e suas interpretações. A interpretação social associada a historiadores como Albert Mathiez e Georges Lefebvre viu o terror como uma resposta necessária e justificável à ameaça contra-revolucionária, uma fase inevitável no surgimento da democracia moderna. Para eles, Robespierre era uma figura trágica mas essencialmente heroica, forçada a usar meios extremos para proteger a revolução. Historiadores revisionistas como François Furet e Simon Sama, escrevendo depois das desilusões com o comunismo soviético no final do século XX, adotaram uma visão muito mais crítica. Argumentaram que o terror não foi uma resposta a circunstâncias externas, mas estava enraizado na própria ideologia revolucionária. Para eles, existia uma linha direta entre o idealismo utópico dos revolucionários e sua disposição para usar métodos brutais para alcançar uma sociedade perfeita imaginada. O debate contínuo sobre o significado da Revolução e seu terror reflete clivagens políticas mais amplas. Aqueles à esquerda tendem a enfatizar as conquistas democratizantes da Revolução, enquanto reconhecem os excessos do terror como lamentáveis mas contextuais. Aqueles à direita frequentemente enfatizam a brutalidade do terror como prova dos perigos inerentes à Revolução Radical e à engenharia social utópica. Para além da França, a Revolução serviu como modelo e advertência para movimentos revolucionários subsequentes. Marx e outros teóricos viam a Revolução Francesa como uma revolução burguesa que, embora necessária para derrubar o feudalismo, precisava ser seguida por uma revolução proletária que realizaria a verdadeira igualdade. Lenin e os bolcheviques russos estudaram intensamente a Revolução, determinados a evitar o que viam como seus erros,
particularmente a falha em esmagar completamente a Contra-Revolução. Os líderes da Revolução Chinesa e do Khmer Vermelho também se inspiraram na Revolução Francesa, às vezes com resultados horríveis. O Ano Zero de Pol Pot, sua tentativa de apagar o passado e começar uma sociedade completamente nova, ecoou o calendário revolucionário francês e sua ruptura radical com a história. No outro extremo do espectro político, críticos conservadores como Edmund Burke viram na Revolução e seu terror uma advertência contra os perigos de mudanças rápidas e radicais. Burke argumentou que tradições evoluem organicamente ao longo do tempo e não podem ser substituídas por sistemas abstratamente projetados sem desastre. Sua Reflexões sobre Revolução na França, 1790, estabeleceu muitos dos argumentos principais do pensamento conservador moderno. Apesar dos debates contínuos sobre seu significado, a Revolução Francesa transformou indiscutivelmente o mundo moderno. Acelerou a queda de sistemas baseados em privilégio hereditário e status social fixo. Popularizou conceitos de direitos individuais, soberania popular e Estado-nação que continuam a moldar nosso mundo. E demonstrou tanto o potencial quanto os perigos dos movimentos que tentam reinventar fundamentalmente a sociedade. A guilhotina, símbolo mais potente da Revolução, também serve como seu símbolo mais ambíguo. Projetada com intenções humanitárias, tornou-se um instrumento de terror em massa. Simbolizava a igualdade perante a lei, mas foi usada para suprimir o dissenso. Representava a eficiência racional da modernidade, mas foi empregada em uma orgia de matança irracional. Como a própria Revolução, a guilhotina contém tanto promessa quanto advertência, um lembrete de como mesmo as mais nobres aspirações humanas podem levar a consequências terríveis quando divorciadas de considerações morais concretas e respeito pela dignidade humana. As histórias individuais das vítimas do terror humanizam essa tragédia histórica. Antoine Barnave, um jovem e brilhante orador que havia sido um dos primeiros líderes revolucionários, foi executado em novembro de 1793. Inicialmente radical, ele moderou suas posições após a fuga de Varennes e tentou trabalhar com a família real para estabelecer uma monarquia constitucional funcional. Quando arquivos secretos do rei foram descobertos após o ataque às Tulherias, sua correspondência com a corte foi exposta. Ele foi preso por 15 meses antes de seu julgamento e execução. Suas últimas palavras foram: "É assim que acaba o homem que tentou trazer paz e liberdade ao seu país." Marie-Jeanne Roland, conhecida como Madame Roland, era o centro de um salão político influente durante os primeiros anos da Revolução e teve grande influência sobre os líderes girondinos. Mulher culta e apaixonada pelos ideais revolucionários, ela foi presa após a queda dos girondinos em junho de 1793. Enquanto aguardava julgamento, escreveu suas memórias, um testemunho poderoso da Revolução e de sua própria evolução política. Antoine Lavoisier, o pai da química moderna, tentou continuar seu trabalho científico mesmo na prisão. Foi autorizado a ter livros e alguns instrumentos, e fez observações sobre condensação e respiração. Ele pediu mais alguns dias de vida para completar alguns experimentos, ao que o juiz teria respondido: "A República não precisa de sábios nem de químicos, o curso da justiça não pode ser adiado." Após sua execução, o matemático Joseph-Louis Lagrange lamentou: "Bastou um instante para cortar essa cabeça, e 100 anos talvez não serão suficientes para produzir outra igual." Na cidade de Arras, natal de Robespierre, o terror atingiu pessoas de todas as classes sociais. Uma jovem freira, Marie-Brigitte de Saint-Prached, foi executada simplesmente por ter sido encontrada com cartas contendo sentimentos antirrevolucionários. Uma lavadeira, Catherine Renard, foi enviada à guilhotina por ter dito, durante uma discussão sobre os preços altos, as coisas estavam melhores antes. Um jovem soldado, Jean-Baptiste Martial, foi executado por falta de entusiasmo revolucionário após ter sido ouvido reclamando sobre a qualidade da comida militar. Mesmo os carrascos sofriam com seu papel. Henry Sanson, filho de Charles Henry, seu eventual sucessor como executor, escreveu em suas memórias que seu pai frequentemente sofria de pesadelos e tinha de beber pesadamente para adormecer. Os carrascos eram socialmente ostracizados, proibidos de entrar em certos distritos da cidade e de exercer qualquer outra profissão. Paradoxalmente, eram simultaneamente essenciais para o funcionamento do sistema judicial e rejeitados por aqueles que o administravam. O próprio Robespierre teve um fim terrível. Após o golpe do 9 Thermidor, quando seus inimigos na convenção finalmente se moveram contra ele, ele tentou se suicidar com um tiro de pistola, mas apenas conseguiu estilhaçar sua mandíbula. Passou sua última noite gemendo em agonia no mesmo corredor da conciergerie onde Maria Antonieta havia esperado sua execução.
No dia seguinte, ele foi levado à guilhotina incapaz de falar devido ao seu ferimento, com o curativo ensanguentado mantendo sua mandíbula unida. O carrasco arrancou o curativo antes de colocá-lo sob a lâmina, causando-lhe um último momento de dor excruciante antes de sua execução. Saint-Just, o belo jovem radical frequentemente chamado de Arcanjo do Terror, enfrentou a guilhotina com compostura estoica. Aos 26 anos, o homem que havia escrito a felicidade a uma ideia nova na Europa manteve sua expressão impassível até o fim. Quando Carrasco foi prender seu cabelo para evitar que interferisse com a lâmina, ele recusou ajuda, dizendo: "Vocês podem cortar minha cabeça, mas eu mesmo cuidarei do meu cabelo." Camille Desmoulins, um jornalista e revolucionário que havia sido amigo de infância de Robespierre, foi enviado à guilhotina por Robespierre por pedir clemência e um fim ao terror. Em seu caminho para a execução, ele murmurou repetidamente: "É a recompensa reservada ao primeiro apóstolo da liberdade", referindo-se ao seu próprio papel em convocar os parisienses às armas antes da queda da Bastilha. Sua jovem esposa, Lucille, foi executada dias depois por supostamente conspirar para libertá-lo. O terror também ceifou vidas de pessoas comuns cujos nomes não seriam lembrados pela história. Em Paris, uma costureira chamada Marianne Colette foi guilhotinada por ter exclamado quando soube do aumento do preço do sabão: "Maldita revolução!" Em Lyon, após a revolta realista da cidade ter sido esmagada, um menino de 14 anos chamado Hyacinthe Chevalier foi executado por ter cantado uma canção realista que havia aprendido com seu pai. Em Nantes, uma mulher grávida, Madeleine Pichon, foi afogada em uma das noyades de Carrier, apesar de seu apelo por clemência até após o nascimento de seu filho. É importante lembrar que o terror não estava limitado a Paris. Em regiões como a Vendéia, onde uma revolta contra a revolucionária católica e realista eclodiu, a repressão assumiu a forma de uma guerra brutal. As colunas infernais do general revolucionário Louis-Marie Tourreal marcharam pela região com ordens para não deixar sobreviventes. Aldeias inteiras foram massacradas, incluindo mulheres e crianças. Em Nantes, Jean-Baptiste Carrier instituiu uma política de execuções em massa, incluindo os infames casamentos republicanos, onde um homem e uma mulher nos eram amarrados juntos antes de serem jogados no Loire. O impacto do terror na cultura francesa foi profundo e duradouro. Os sentimentos de uma geração foram capturados no desabafo da Madame de Staël. Liberdade se tornou odiosa para muitos, e até mesmo repugnante para alguns. Toda uma geração cresceu durante a Revolução sem conhecer outro governo senão o terror, sem ter lido na história senão os crimes dos homens. Este trauma cultural deixou cicatrizes psicológicas que continuaram por gerações. A escala do terror só pode ser verdadeiramente apreciada quando se considera que afetou praticamente todas as comunidades em toda a França. Em cidades provinciais como Bordeaux, Marseille e Toulouse, tribunais revolucionários locais enviaram centenas à guilhotina. Em pequenas cidades, comissões revolucionárias ambulantes investigavam cidadãos e julgavam suspeitos em procedimentos sumários, frequentemente baseados em denúncias feitas por vizinhos por razões pessoais ou ganho financeiro. As consequências econômicas do terror foram devastadoras. O assignat, a moeda papel revolucionária inicialmente apoiada por terras da igreja confiscadas, perdeu 99% de seu valor devido à impressão excessiva e à perda de confiança. O comércio praticamente parou em muitas áreas, já que comerciantes se recusavam a aceitar a moeda desvalorizada. As políticas de preço máximo, embora destinadas a ajudar os pobres urbanos, acabaram desestimulando a produção e o comércio, levando à escassez generalizada. Os camponeses escondiam colheitas em vez de vendê-las pelos preços controlados, exacerbando a fome urbana. O terror também devastou a cultura e a educação francesas. A Academia Francesa foi abolida como elitista. Universidades foram fechadas e substituídas por escolas técnicas focadas em necessidades militares imediatas. Bibliotecas e coleções de arte associadas à aristocracia e à igreja foram vandalizadas ou dispersadas. Embora a Revolução tenha eventualmente levado à criação de novas instituições culturais como o Louvre, aberto como museu público em 1793, a curto prazo houve uma ruptura maciça na vida intelectual francesa. O impacto nas crianças foi particularmente perturbador. Jovens foram incentivados a denunciar pais que expressassem sentimentos contra-revolucionários ou que praticassem religião em particular. Festas revolucionárias frequentemente incluíam crianças cantando canções sobre a guilhotina e carregando pequenas guilhotinas de brinquedo. O poeta William Wordsworth, que visitou a França revolucionária, ficou horrorizado ao ver crianças brincando com miniaturas funcionais da guilhotina, decapitando pássaros e ratos. A Revolução deixou muitas crianças órfãs.
Filhos de inimigos da Revolução frequentemente ficavam sem nenhum parente que pudesse cuidar deles, já que famílias inteiras eram presas. Vários decretos ordenavam que o Estado cuidasse dessas crianças, mas na prática muitas acabavam nas ruas ou em orfanatos improvisados com condições terríveis. A filha de Luís XVI e Maria Antonieta, Marie-Thérèse, passou mais de 3 anos na prisão do Temple, incluindo longos períodos de isolamento quase completo, antes de ser finalmente trocada por prisioneiros franceses em 1795. O terror também afetou profundamente a ciência francesa. Além da execução de Lavoisier, muitos outros cientistas e estudiosos foram presos, forçados a fugir ou, pelo menos, a interromper seu trabalho. O matemático e astrônomo Joseph Jérôme de Lalande foi denunciado por suas opiniões moderadas e teve que se esconder. O naturalista Jean-Baptiste Lamarck perdeu seu apoio institucional quando a Académie des Sciences foi suprimida. O anatomista Félix Vic d'Azyr morreu após ser forçado a assistir execuções após ser denunciado. À medida que o terror avançava, desenvolveu sua própria lógica interna e imperativos burocráticos. Listas de suspeitos eram mantidas em cada seção de Paris. Comitês de vigilância locais monitoravam a população. Funcionários eram avaliados pelo número de inimigos que descobriam. Fouquier Tinville, o inflexível procurador do Tribunal Revolucionário, pressionava por eficiência cada vez maior, processando mais casos em menos tempo. Por fim, a Lei de 22 Prairial, 10 de junho de 1794, removeu até mesmo a pretensão de procedimentos judiciais adequados, eliminando o direito à defesa legal e limitando os resultados possíveis à absolvição ou morte. Do ponto de vista legal, o terror representou um abandono total dos princípios de devido processo que os próprios revolucionários haviam defendido inicialmente. A presunção de inocência, o direito a um julgamento justo e o princípio de que as leis não devem ser retroativas, todos consagrados na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, foram ignorados em favor de justiça revolucionária expedita. As execuções tornaram-se tão rotineiras que um observador notou: morte se tornou uma questão administrativa. Psicologicamente, o terror criou uma atmosfera de medo paralisante em que qualquer pessoa podia ser denunciada a qualquer momento. O poeta André Chénier, ele próprio eventualmente uma vítima da guilhotina, descreveu a atmosfera como uma em que os cidadãos se tornam estranhos uns aos outros, onde todos temem todos e cada um se torna espião de todos. Vecinos denunciavam vecinos por observacoes casuais. Crianças denunciavam pais. Dentro das famílias, as pessoas sussurravam, temendo que suas próprias palavras pudessem ser usadas contra elas. O impacto do terror na consciência europeia mais ampla foi imenso. Governantes estrangeiros usaram seus excessos para desacreditar as ideias revolucionárias e justificar a repressão doméstica. Intelectuais em toda a Europa foram forçados a reconsiderar seu apoio inicial à revolução. O poeta alemão Friedrich Schiller, que havia inicialmente saudado a revolução e recebido cidadania honorária francesa, posteriormente escreveu que o momento grandioso encontrou uma geração indigna. Na Grã-Bretanha, o entusiasmo inicial de poetas como Wordsworth e Coleridge deu lugar ao desencanto e, em alguns casos, ao conservadorismo reacionário. Talvez o aspecto mais perturbador do terror seja que foi perpetrado não por sádicos ou criminosos, mas por idealistas convencidos de que estavam criando uma sociedade melhor. Robespierre, o incorruptível, vivia modestamente, recusava subornos e era impulsionado por uma visão de virtude republicana. Saint-Just, o arcanjo do terror, escreveu sobre criar uma sociedade tão justa que a felicidade se tornaria uma ideia nova na Europa. Esses homens acreditavam que estavam fazendo um trabalho necessário e até mesmo sagrado, eliminando obstáculos ao amanhecer de uma nova era de fraternidade humana. Esta desconexão entre ideais nobres e métodos brutais ilustra os perigos do absolutismo moral e da certeza ideológica. Como Robespierre expressou em seu discurso justificando o terror: se a força do governo popular em tempo de paz é a virtude, a força do governo popular em revolução é ao mesmo tempo virtude e terror. Virtude, sem a qual o terror é fatal. Terror, sem o qual a virtude é impotente. Esta lógica, que o mal pode ser feito a serviço do bem maior, seria invocada por regimes repressivos ao longo dos próximos 2 séculos. O terror acabou porque sua lógica extrema finalmente se voltou contra seus próprios arquitetos. À medida que Robespierre e seus aliados eliminavam primeiro a direita, depois o centro, depois a esquerda não jacobina, e finalmente facções dentro dos próprios jacobinos, aqueles que permaneciam na convenção começaram a temer cada vez mais por suas próprias vidas. A Lei de 22 Prairial, que acelerou ainda mais os julgamentos, foi o ponto de inflexão.
Quando Robespierre se recusou a nomear aqueles que ele considerava os próximos alvos, muitos deputados se convenceram de que estavam na lista. O golpe do 9 Thermidor, 27 de julho de 1794, não foi motivado por oposição ao terror em si, mas por autopreservação por parte daqueles que temiam ser suas próximas vítimas. Muitos dos termidorianos que derrubaram Robespierre haviam sido entusiastas participantes do terror. No entanto, após a queda de Robespierre, o apetite por sangue diminuiu rapidamente. O Tribunal Revolucionário foi reformado e, eventualmente, abolido. As prisões foram esvaziadas. A lei dos suspeitos foi revogada. Dentro de um ano, a máquina do terror havia sido amplamente desmantelada. No entanto, a França não voltou simplesmente ao status quo ante. O terror havia destruído a geração política de 1789, os pensadores, advogados e administradores que haviam liderado as primeiras fases da Revolução. Ele havia dizimado a infraestrutura institucional necessária para um governo civil estável. E havia traumatizado a população, tornando muitos franceses desconfiados de qualquer política que parecesse idealista ou radical. O vácuo deixado pelo terror e o caos econômico resultante criaram condições ideais para a ascensão de um homem forte militar que prometesse ordem e estabilidade. Quando Napoleão deu seu golpe de Estado em 1799, muitos franceses o receberam com alívio. Enquanto ele preservava alguns dos ganhos da Revolução, igualdade perante a lei, meritocracia, secularismo, ele também prometia acabar com o caos político que o terror havia simbolizado. A ironia final da Revolução é que o movimento que começou com a limitação do poder arbitrário terminou por estabelecer um Estado mais poderoso e centralizado do que qualquer coisa que o antigo regime tivesse conhecido. A eliminação de centros de poder intermediários, a aristocracia, a igreja, guildas, parlamentos provinciais, deixou cidadãos individuais diretamente sujeitos à autoridade do Estado central. A mobilização revolucionária de recursos para a guerra criou precedentes para um novo tipo de poder estatal que seria totalmente realizado sob Napoleão e copiado por estados ao longo do século XIX. O legado da guilhotina perdurou muito além do fim do terror. Permaneceu o método oficial de execução na França até 1977. Durante os 183 anos de seu uso contínuo, aproximadamente 40.000 pessoas foram executadas por este método, um número que, embora assustador, é menor do que o número morto durante os pouco mais de 2 anos do terror. A guilhotina inspirou a criação de máquinas semelhantes em outros países. A Alemanha usou uma versão chamada falbeio, lâmina de queda, até 1949. Máquinas baseadas no mesmo princípio também foram usadas na Grécia, Suécia, Suíça e vários outros países europeus. Nos Estados Unidos, um médico de Halifax chamado Dr. Guillotin, sem relação com o médico francês, projetou uma versão inicial da guilhotina de Halifax já em 1784. Quando os Estados Unidos começaram a buscar métodos de execução mais humanos no final do século XIX, a guilhotina foi considerada antes que a cadeira elétrica fosse escolhida em vez dela. A escolha da França de manter a guilhotina como método de execução por tanto tempo demonstra uma ambiguidade contínua no relacionamento do país com seu passado revolucionário. Por um lado, refletia o princípio revolucionário de igualdade. Todos os condenados, independentemente de status, enfrentariam o mesmo método de execução. Por outro lado, servia como um lembrete constante e inquietante dos excessos da Revolução. Em 1972, durante o debate sobre a abolição da pena de morte na França, o ministro da Justiça Robert Badinter argumentou que a guilhotina permanecia em nosso inconsciente coletivo como símbolo e a memória do terror. Quando a pena de morte foi finalmente abolida em 1981, o presidente François Mitterrand explicitamente citou o desejo de remover este símbolo da memória francesa. A própria França continuou a oscilar em sua relação com a memória da Revolução e do terror. O bicentenário da Revolução em 1989 provocou intensos debates sobre como comemorar um evento que continha simultaneamente ideais tão elevados e excessos tão terríveis. O presidente François Mitterrand escolheu enfatizar os aspectos positivos da Revolução, sua declaração de direitos, sua ênfase na soberania popular, sua inspiração para movimentos democráticos em todo o mundo. Os críticos argumentaram que esta abordagem sanitizava a história e ignorava as lições mais sombrias do terror. Os debates sobre o significado da Revolução continuam até hoje. Os defensores da tradição revolucionária apontam para os princípios de 1789 como a base da democracia francesa e dos direitos humanos universais. Os críticos apontam para o terror como prova dos perigos inerentes à engenharia social utópica e à política baseada na pureza ideológica em vez do compromisso pragmático.
O historiador François Furet observou que a Revolução Francesa só verdadeiramente terminou na década de 1970, quando o modelo leninista de revolução, que se via como herdeiro da tradição jacobina, perdeu seu apelo para a maioria dos intelectuais franceses de esquerda após as revelações sobre os gulags soviéticos. Somente quando a revolução deixou de ser um modelo para o presente e o futuro, argumentou ele, ela poderia finalmente se tornar simplesmente história. No entanto, a Revolução Francesa não é apenas história. Os debates que ela iniciou, sobre direitos individuais versus o bem coletivo, sobre mudança revolucionária versus reforma gradual, sobre o papel do Estado na transformação da sociedade, sobre os limites da liberdade e os perigos do fanatismo, continuam a moldar nosso discurso político. A guilhotina pode estar confinada aos museus, mas as questões que ela suscita sobre o preço do progresso e os perigos do poder sem freios permanecem urgentemente relevantes. A Revolução Francesa representa tanto promessa quanto advertência. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão articula princípios que continuam a inspirar movimentos por liberdade e dignidade em todo o mundo. O terror serve como um lembrete sombrio de como mesmo os ideais mais nobres podem ser pervertidos quando divorciados da humanidade e do respeito pela vida individual. À medida que nos aproximamos do final desta exploração da guilhotina e seu lugar na Revolução Francesa, vale a pena reconsiderar a observação de Madame Roland quando ela passou pela Estátua da Liberdade no caminho para sua execução. Ó liberdade, quantos crimes são cometidos em teu nome? Esta exclamação captura a contradição central no coração da Revolução. Como o movimento dedicado à liberdade humana poderia se transformar em um que negasse aos indivíduos os direitos mais básicos à vida e ao devido processo legal. Talvez o maior paradoxo da Revolução seja que seus excessos acabaram por servir aos fins que Robespierre mais temia. O terror, justificado como necessário para salvar a República, acabou desacreditando-a aos olhos de muitos franceses e preparando o caminho para a ditadura de Napoleão. Uma revolução iniciada em nome da limitação do poder arbitrário terminou por produzir um Estado mais centralizado e poderoso do que qualquer coisa que o antigo regime tivesse conhecido. No entanto, seria um erro ver a revolução apenas através da lente do terror. Muitas das reformas fundamentais realizadas durante este período, a abolição dos privilégios feudais, a separação de igreja e Estado, a criação de um código legal unificado, o estabelecimento de um sistema educacional nacional, a introdução do sistema métrico, sobreviveram e beneficiaram gerações subsequentes. Da mesma forma, seria um erro ver o terror como uma aberração inexplicável ou o produto de mentes particularmente cruéis. Foi o resultado de forças históricas complexas, medo genuíno da contra-revolução, paranoia sobre inimigos internos, a lógica inebriante da pureza ideológica, os efeitos corrosivos do poder absoluto, e o caos de uma sociedade onde todas as antigas certezas haviam sido derrubadas. A lição mais profunda da revolução pode ser a necessidade de humildade na busca por transformação social. Os revolucionários de 1789 acreditavam que poderiam redesenhar a sociedade de acordo com princípios racionais, criando um mundo completamente novo, livre dos erros e injustiças do passado. O terror representou o colapso sangrento desta ambição utópica quando confrontada com a complexidade intratável da realidade humana. Edmund Burke, escrevendo em 1790 antes que o terror tivesse sequer começado, previu com presciência o perigo, mas agora tudo deve ser removido. Todas as superposições agradáveis, adquiridas pela antiguidade, que diversificaram o aspecto original e natural das coisas, e, por requintadas ilusões, fizeram um governo fácil para o povo, devem ser despojadas. Para que tenhamos uma visão natural em toda sua nudez e solidão. Burke reconheceu o perigo de despir a sociedade de suas tradições e instituições desenvolvidas organicamente em favor de um sistema baseado puramente em princípios abstratos. No entanto, o filósofo revolucionário Condorcet, escrevendo enquanto se escondia durante o terror, ele morreria na prisão em 1794, manteve sua fé no progresso humano apesar das atrocidades sendo cometidas em nome da revolução. Em seu esboço de um quadro histórico dos progressos do espírito humano, escrito enquanto aguardava a prisão, ele argumentou que apesar dos retrocessos temporários, a marcha da humanidade em direção a maior liberdade e racionalidade continuaria. Hoje, mais de 200 anos depois, ainda estamos negociando o equilíbrio entre o idealismo esperançoso de Condorcet e o ceticismo cauteloso de Burke. A revolução nos deixou com questões que continuam sem resposta definitiva. Como podemos conciliar as demandas por liberdade individual com a necessidade de ordem social? Como podemos buscar a justiça sem sucumbir ao fanatismo? É possível transformar fundamentalmente a sociedade sem recorrer à violência? Essas questões permanecem tão urgentes hoje quanto eram na Paris de 1793.
Quando a noite desce sobre a Place de la Concorde moderna em Paris, local da Place de la Révolution onde a guilhotina funcionou durante o terror, poucos dos turistas e parisienses que a atravessam estão conscientes dos milhares que morreram naquele espaço. O obelisco egípcio que agora marca o centro da praça foi colocado lá em 1836 em parte para substituir as memórias sangrentas da Revolução com um símbolo mais antigo e neutro. No entanto, os ecos do terror ainda reverberam silenciosamente no local, um lembrete fantasmagórico de como mesmo os mais elevados ideais humanos podem se transformar em seu oposto quando divorciados da misericórdia e da humildade. A guilhotina se foi, mas as questões que ela suscita sobre o preço do progresso e os perigos do poder sem freios permanecem. A Revolução Francesa, com suas grandezas e seus horrores, continua a nos desafiar a lutar pela justiça sem nunca esquecer nossa humanidade compartilhada, uma lição tão relevante hoje quanto era nas ruas ensanguentadas da Paris revolucionária. E assim, enquanto nossa exploração da Revolução Francesa chega ao fim, espero que esta jornada através do tempo não apenas o tenha ajudado a entender um período crucial da história humana, mas também o tenha convidado a refletir sobre questões eternas de liberdade, poder e justiça. Agora, à medida que o sono se aproxima, deixe que essas reflexões o conduzam suavemente ao descanso, lembrando-se sempre das lições que a história tem para nos ensinar. A história da Revolução Francesa e sua guilhotina personifica tanto a capacidade humana para a grandeza visionária quanto para a crueldade terrível. Ela permanece ao mesmo tempo inspiração e advertência, um lembrete de que o sonho de um mundo melhor deve sempre ser temperado pelo reconhecimento de nossa falibilidade compartilhada. Com esses pensamentos, desejo-lhe um sono tranquilo, livre dos terrores que assombraram aquela época tumultuada na história humana.